Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículos de 1 ao 8. E hoje vamos falar da missão profética da igreja em uma sociedade que odeia a Deus, hostil a Deus. Uma ótima palavra para um domingo de manhã, a gente relaxar, né? A gente sair daqui leve. A missão profética que você tem, que eu tenho, em uma sociedade que odeia a Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos impudentes e duros de coração. E eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habite entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que digo a ti, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelas escrituras e pela orientação que ela nos dá, Deus, em dias de trevas, Senhor. Nessa época, Deus, onde muitos estão celebrando a carne, Senhor, celebrando a nossa natureza caída e carnal, que a tua igreja lembre da mensagem que ela tem em meio a uma sociedade perdida, Senhor. Que teu Santo Espírito nos capacite como representantes do teu reino aqui nesta terra, como corpo de Cristo, para que possamos fazer a nossa missão, a missão que o Senhor nos comissionou. Também ora por mim, Deus, pedindo que tudo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Quando eu estava fazendo o sermão, terminei o sermão, aí tranquilo, eu só fui me ligar que era carnaval, acho que na sexta noite ou no sábado. Então, acho que foi propício o sermão de hoje, na época em que estamos vivendo. Quem conhece sabe que eu não sou muito ligado à data, especialmente esse tipo de data. Então eu percebi, há uns 2 dias atrás, quando já tinha feito o sermão, que era carnaval, e obviamente o sermão tem muito a ver com a nossa sociedade, ou aquilo que celebramos, infelizmente, como sociedade. Se você pegar o livro de Ezequiel, você vai observar no capítulo 1, que ele é um sacerdote, e ele recebe o seu chamado no exílio. Ele recebe o seu chamado quando está lá no rio Quebar, entre os exilados. Babilônia pega os príncipes, os principais, as pessoas mais importantes e cultas de Judá e leva exilado até Babilônia. Uma parte fica na cidade de Babilônia, outra parte fica em outros lugares. E Ezequiel está em um desses locais, no rio Quebar. Então ele está vivendo no exílio, ele está vivendo em uma sociedade que é impura, em uma sociedade que é ímpia. A profecia dele se dá por volta de 593 a.C., ele profetiza há alguns anos. Mas aonde ele está? Ele está em Babilônia, local pagão, assim como nós. Estamos numa sociedade pagã, uma sociedade paganizada. Só que ele não está somente em Babilônia, ele está em um povo, ali o povo de Israel, que Deus fala que é um povo que é rebelde. Então ele está em um povo que se diz adorador do Senhor, mas é um povo que é rebelde, fazendo link com a nossa sociedade, aonde nós vivemos, fazendo a ponte para a nossa realidade. Vivemos num país dito, o quê? Cristão. Somos um país chamado
conservador. Somos um país que 89% diz que crê em um Deus único. Aliás, somos o país no mundo com maior porcentagem de teístas, aqueles que dizem que creem em Deus. Só que quando observamos como a nossa sociedade, e mesmo aqueles que se dizem igreja do Senhor vivem, a gente observa que estamos basicamente no mesmo contexto de batalha cultural que o profeta Ezequiel. Vivemos um país conservador, vivemos um país que se diz cristão, vivemos um país com valores cristãos, um país que diz que não quer coisa errada, porém, ainda assim um país tão longe de Deus. Uma sociedade tão longe de Deus. Uma sociedade tão afastada de Deus. E boa parte dos evangélicos só são evangélicos, o que é uma lástima. Então, o que é que nós podemos fazer? Entender que temos uma missão em uma sociedade hostil. Não somos a primeira geração de crentes que tem uma missão em uma sociedade hostil e não seremos a última geração de crentes, a menos que o Senhor volte nessa geração. Vamos abrir ali em 1 Pedro, capítulo 2. Então, a missão de Ezequiel ela é muito próxima da missão da igreja, testemunhar do Senhor uma nação que não quer o Senhor. E essa é a missão da igreja. Quem aqui já ouviu falar do avivamento da Coreia do Sul? Sabe qual é a porcentagem de pessoas que creem em Deus na Coreia do Sul? Alguém quer chutar? Olha que foi um avivamento poderoso. Mas foi um grande avivamento que varreu o país há 30 anos atrás. Hoje, só 33% creem em Deus. E de total de pessoas, somente 19% é evangélica. Na Coreia do Sul. Perderam uma geração inteira. Algo aconteceu, porque a igreja não cumpriu o seu papel. E quem leu sabe que houve um avivamento poderoso na Coreia do Sul, mas que durou uma geração, porque a igreja não cumpriu o seu papel. Eu acredito que nós nunca tivemos um avivamento nesse país. Eu sou da opinião que, embora tenhamos 50 milhões de evangélicos, nós nunca tivemos um avivamento. Nunca fomos uma igreja nesse país que orasse. A menos no início, lá, década de 30, 40, 50, quando 1% era crente, mas aquele 1% era crente mesmo. Né? Era crente mesmo, que levava pedrada porque estava andando com a Bíblia na rua. Né? Esse era crente mesmo. Né? Mas nunca tivemos uma igreja que experimentou um avivamento nesse país. Sempre fomos assolados pela teologia da prosperidade, sempre fomos assolados por heresias, sempre fomos assolados por tantas e tantas coisas. Mas ainda assim existe sempre um grupo de pessoas que tem que ser fiel ao Senhor. E eu acho que o Senhor conclama aqueles que se dizem bíblicos, que se dizem batistas, que se dizem que têm a doutrina correta, então que vivamos de maneira correta, uma vida cheia do Espírito Santo para fazermos a diferença onde estamos. Ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real. Ezequiel era sacerdote, todos nós somos sacerdotes, somos uma geração escolhida, uma nação santa, um povo peculiar. E aqui entra a mensagem profética da igreja: para que anuncieis os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados para fazer o quê? Para anunciar, para pregar, para dizer as verdades de Deus, para dizer a graça de Deus, para dizer as virtudes de Deus. Fomos chamados para isso. Fomos chamados com essa missão. Nós que não éramos povo, vós que em tempos passados não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, anunciar a misericórdia de Deus em nós. Então temos uma missão profética. Se a gente pode fazer um paralelismo com Ezequiel. Ezequiel tinha uma missão comissionada por Deus, dada por Deus, no meio da nação de Judá e Babilônia, para pregar uma sociedade que não gostava de Deus. Agora, eu deixo dizer o seguinte para vocês: nunca houve uma sociedade que gostava de Deus. Desde a ruptura da queda, nunca houve uma sociedade que amasse a Deus. Nunca houve. Uma vez falaram para C.S. Lewis: mas se Deus viesse ao mundo e nos mostrasse o caminho, nós obedeceríamos. E C.S. Lewis falou: ele veio e vocês o crucificaram. Nunca houve. Mas Deus comissionou quem para apresentar esse caminho? A igreja do Senhor. Então, quando nós achamos que cristianismo é um adendo
aos domingos, quando nós achamos que cristianismo é uma coisa que fazemos quando dá tempo, quando temos vontade, o nosso impacto, a nossa missão vai ser uma pedrinha numa tsunami. Nós não vamos conseguir. Se você não inculcar na mente de seu filho os valores cristãos e achar que largar ele na escola bíblica dominical vai fazer ele ser um crente, você está enganado. Porque ele está sendo bombardeado no Instagram, bombardeado na TV, bombardeado no colégio de valores não cristãos. E a gente acha que 2 horinhas, 1h30, porque 2 horas o pessoal já reclama. Não, muito tempo. Deixa eu aqui ver a minha série favorita e maratonar, porque não é 2 horas, é 6, né? Se a gente achar que esse tipo de cristianismo raso, pequeno, vai ter alguma diferença, para você ser justo com o seu coração, pense o seguinte, depois eu já entro no texto, isso é só a introdução. Falei, hoje é um dia leve, né? Se todos os cristãos do mundo vivessem o cristianismo da maneira que você vive, haveria cristianismo na Terra? Se todos os crentes do mundo vivessem o cristianismo da mesma forma que nós vivemos, o que você vive? Fala, você com Deus. Se todos os crentes da história vivessem para Jesus como eu vivo, haveria crentes ainda na história? É um pensamento lícito e justo que você diga a você mesmo. Aí se você fala, poxa, está complicado, então tem que melhorar. Então a gente tem que entender essa missão que Deus deu a Ezequiel, que é a mesma missão que Deus deu a nós. Se o Brasil fosse de fato um país cristão, não haveria carnaval, obviamente. Né? Eu vejo crente comentando o Big Brother Brasil. Pastor, você via quando eu era pré-adolescente, na primeira edição, quando era novidade? Né? Ninguém sabia o que era aquilo. Depois, pela uma coisa ruim, parei de ver. Né? Quando era, 20 anos, não sei quantas edições, tem 500 edições, não faço ideia. Né? A gente comenta coisas que são absolutamente ímpias. E a gente, mas não pode ser acultural. Mas não tem que ser acultural, tem que entender a cultura que você está inserindo e entender que ela é ímpia. Dito isso, o texto aqui vai nos apresentar 3 características para fazer a missão da igreja. E sem elas não tem como. Vamos fracassar. Não tem jeito. Né? Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja é universal. A igreja é o corpo de Cristo, não as localidades. Para quem não sabe aqui, alguém conhece Istambul? Istambul, capital da Turquia. Turquia tem a maioria de quê? Muçulmano. Ali era Constantinopla. Ali tinha a Catedral de Santa Sofia, o centro do cristianismo ortodoxo do Oriente. Né? No Oriente, na região da Turquia, Ásia Menor, onde João escreveu o Apocalipse para as 7 igrejas. Ali era cristão. Ali a maioria era cristã, a maioria cria em Jesus. Naquela região foi estabelecido, né, como verdade bíblica, no texto bíblico, que a Trindade é algo correto. Ali foi estabelecido o Concílio de Calcedônia, naquela região da Ásia Menor, que Jesus é uma pessoa com 2 naturezas, humana e divina. Então tudo que nós cremos veio dali. E hoje é o quê? Muçulmano. Não entenderam a sua missão profética. Então, primeira verdade do texto, a característica que devemos ter para a missão, devemos ter dependência do Espírito Santo de Deus. A segunda característica para cumprir a missão da igreja tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E terceira característica, tem que ter santificação. Uma depende da outra. Não tem uma pessoa que seja santificada que não seja corajosa. E que não dependa do Espírito Santo. Então vamos ver o que diz o texto na vida de Ezequiel. Primeiro, dependência do Espírito Santo. Toda obra feita é feita com o poder do Espírito, verso 1 e 2. E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. E o que ocorreu depois? Verso 2. O Espírito entrou em mim, sem o poder do Espírito Santo, a regeneração do Senhor, a ação do Senhor em nossas vidas, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Não é na força do braço. Deus não precisa da nossa capacidade ou inteligência, Ele nos capacita e nos dá a sabedoria. O problema é que nós vivemos como se o Espírito Santo fosse um conceito. Nós reclamamos do testemunho de Jeová, que creem que ele é uma força ativa, mas nós também vivemos como se o Espírito Santo não existisse. Nós não clamamos e pedimos ao Senhor o poder do Espírito para viver a vida cristã. Como nós vamos então conseguir cumprir a nossa missão? Jesus nos deu uma missão.
que engloba todo mundo, toda criatura, a transformação de toda a parte que é cultural, que é ímpia, seja transformada. Ele nos deu essa missão em todo mundo. Mas antes de ir, ele fala: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui Deus chama Ezequiel e fala: põe-te em pé. Sei que tem algumas igrejas que a pessoa recebe o Espírito e cai, né? Mas aqui Deus fala: põe-te em pé, porque ele tem a visão de Deus. Ele cai no chão, fica estarrecido com o Senhor, né? Estarrecido com o Senhor. E Deus fala: fica em pé. E quando ele ficou em pé, e Deus falou com ele, o Espírito Santo entrou nele. Entrou nele para que ele escutasse Deus, para que ele fosse capacitado para a missão. Não tem como você fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito. Não tem como você viver a vida cristã sem o poder do Espírito. É impossível. Não há possibilidade. Você pode ser evangélico sem o poder do Espírito. Você pode ser batista. Você pode ter sido batizado nas águas. Você pode ser membro de uma igreja batista. Você pode ter tudo isso. Mas ser cristão, você não pode. Você não pode. Aqui, entrou em mim. O Espírito Santo habitou nele. O Espírito Santo capacitou Ezequiel. A questão é: nós temos a ciência que há poder do Espírito em nós? Talvez você pense: talvez eu não precise tanto, né? Vamos abrir ali em Lucas 4, 14. Lucas 4, 14. Diz o seguinte: e Jesus retornou para a Galiléia, no quê? No poder do Espírito. O verso 1 do capítulo 4 de Lucas. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. O ministério de Jesus foi cheio do Espírito e foi no poder do Espírito. O Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas que existem, ele fez a obra, porque tinha natureza humana, fez a obra, tem natureza humana, fez a obra de Deus, que Deus comissionou a ele, no poder do Espírito. Se nós não vivemos no poder do Espírito, nós não vamos cumprir a nossa missão. Teremos um cristianismo raquítico, fraco. John Wesley uma vez fez uma oração ao Senhor dizendo: Senhor, dê-me 100 homens que não temo nada, somente o pecado, e eu abalarei o mundo. E Deus deu. E a abolição da Inglaterra, da escravidão na Inglaterra, foi feita, porque os cristãos de tradição e de influência metodista entenderam que era errado, e foi uma cascata. Se a Inglaterra abolir, o que vai acontecer com os outros países? Vai abolir, né? E ele vai pregar, e ele vai falar do Senhor cheio do Espírito Santo. Antes da experiência que ele teve no dia 23 de maio de 1700 alguma coisa, experiência do coração aquecido, ele foi pregar, foi evangelizar os índios. Ele foi para a América pregar o Evangelho. E quando ele sai de lá e retorna, ele fala o seguinte: eu fui evangelizar os índios para que se convertessem, mas quem vai pregar para mim? Porque ele entendeu que ele não tinha vida com Deus. E depois Deus encheu ele do Espírito. Agora, se nós entendemos que o poder do Espírito Santo nos capacita a missão, entenderemos o que vamos fazer nessa missão, né? Se você observar nas ações do Espírito Santo, o livro de Atos, toda vez que o Espírito Santo enche uma pessoa, acontece o milagre da fala, o milagre da ousadia, o milagre de pronunciamento da palavra de Deus. Quando uma igreja é calada e ela não fala da sua missão, ela não fala do Senhor, significa que essa igreja, ela não tem o poder do Espírito. A boca fala aquilo que o coração está o quê? Cheio. Se nós não falamos de Cristo, das coisas de Cristo, da glória de Cristo, nós não estamos cheios de Cristo. Vamos ali em Atos capítulo 2, vamos dar uma passeadinha no livro de Atos, e vamos entender o que eu quero dizer com o poder do Espírito. Atos 2, 4
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram o quê? A falar em outros idiomas, conforme o Espírito concedia falar, mas começaram a falar. Ali em Atos 4, 8. Atos 4, 8. Olha, eles foram cheios do Espírito lá em Atos. Não podemos confundir o enchimento do Espírito com o batismo do Espírito. O batismo do Espírito Santo se dá na conversão, quando cremos no Senhor Jesus, mas há plenitudes do Senhor, há enchimentos do Senhor, que nos dão capacidade para a missão. O versículo 8 do capítulo 4 de Atos diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Disse, falou. O verso 31 do capítulo 4. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Eu nem vou dizer que aqui é um fóssil, né? Crente reunido para oração, isso é fóssil, isso é fotografia, isso não tem mais. Isso aqui a gente guarda, estampa aqui, porque isso aqui... O que vamos fazer? Vamos orar. E o que mais? Vamos orar. Mas o que mais vamos fazer? Vamos orar. Isso aqui é fóssil, isso aqui é uma fotografia do que foi o cristianismo. Não é mais o cristianismo, né? Mas aqueles estavam em oração, reunidos para orar, foram cheios do Espírito, e qual foi a consequência disso? Eles anunciaram a palavra de Deus. Anunciaram a palavra de Deus. O capítulo 7. (54, 56). Você fala, mas pastor, estou passando uma tribulação, não dá para ser cheio do Espírito Santo com os problemas que eu tenho passado. A gente vê aqui o capítulo 7 de Atos, versículo 54. Aqui o apedrejamento de Estevão. E eles, ouvindo essas coisas, cortou-se-lhes o coração. Estevão foi lá no fundo. E rangiam seus dentes sobre ele, com raiva. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, ouviu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse. Aí depois continua. Ele foi cheio do Espírito Santo e disse. E falou. Vocês vão matar porque eu creio em Jesus, mas eu estou vendo Jesus lá em pé à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu acho que a gente não está com um problema pior do que Estevão, que ia ser apedrejado agora, nesse momento. Né? A gente pode ter problema, mas não é um problema pior do que Estevão. Não é um problema pior do que Estevão. Em Atos capítulo 13, a gente vê também que nem sempre a ação do Espírito Santo é uma coisa tão doce, tão meiga. Atos 13, verso 9 e 10. Aqui tinha um falso profeta, um feiticeiro, estava atazanando Paulo, atrapalhando Paulo. E o verso 9 diz o seguinte: então Paulo, que também é chamado Saulo, cheio do quê? Fixando os olhos nele, o que ele fez? Disse. Espírito Santo enche, fala. Espírito Santo enche, fala. E aqui a fala é muito legal. Ó filho do diabo. Ai, Paulo, não julga. Mas ele estava cheio do quê? Filho do diabo. Aí a igreja de hoje, não vamos julgar. O cara lá vive a imoralidade, o cara cria um monte de heresia, mas não vamos julgar. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça. Parece aqui a Chiquinha defendendo o Kiko, né? Não é só filho do diabo, cheio do engano, cheio de maldade, inimigo de toda justiça. Tu não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Aí falou que ele ia ficar cego e ficou cego alguns dias. Ele estava cheio do Espírito Santo. O que lembra que nosso Deus é um Deus que é um fogo consumidor. Fogo consumidor. Deus não ia fazer isso. Ia fazer, ué. Mas que direito ele tem de deixar o cara cego? Ele que criou o olho do cara, ele faz, ué. Quando você criar a visão de alguém, você deixa cego, não deixa cego, faz o que você quiser. Mas eu li no Antigo Testamento que bebezinhos morrem. Quem foi que criou os bebezinhos? Foi Deus. Aí eu li que Deus fez isso. Gente, Deus mandou o dilúvio, matou todo mundo. Então, ele pode fazê-lo, ele é Deus. Dito isso, voltamos ao texto de Ezequiel. Então, primeira coisa, toda obra é feita com o poder do Espírito. E precisamos, a segunda verdade de estar cheio do Espírito Santo, depender do Espírito Santo, estar atentos à sua voz. O versículo 1 e 2 vai dizer, e ele me disse, se ele tivesse com o ouvido tapado, ele não teria escutado.
E o verso 2, e o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo. Agora, se você observar no verso 8 e verso 9, diz o seguinte: mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo a ti, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come do que eu te dou. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela, e ele estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e o escrito ali eram lamentos, lutos e ais. Deus ia falar com Ezequiel tinha que estar atento. O que Deus dá para Ezequiel? Um livro. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor diz nas Escrituras, e que o Senhor fala no nosso coração com aquelas impressões que Ele dá. Mas essas impressões do nosso coração, elas têm que ser pautadas, as impressões internas, pelo quê? Pelas Escrituras. Mas Ele primordialmente fala pelas Escrituras. Não é eu acho, é a Bíblia diz. Ai, mas eu, não tem mais eu. Você quer ouvir Deus falar? Entenda, se Ele é Deus, Ele fala, Ele sabe, Ele tem a sabedoria. Ele sabe o que diz. Então, uma igreja, para cumprir a sua missão nessa sociedade que é hostil a Deus, tem que ouvir as Escrituras, tem que ouvir o Espírito Santo. Tem que fazer isso, claro. Deus vai te dar percepções, Deus vai te dar direção interna. Que direção devo tomar, Senhor, na minha vida? Eu não sei. A Bíblia não vai falar, vá para isso, mas baseado nos princípios bíblicos, naquilo que Deus fala em sua palavra, e naquela paz de Cristo excede todo entendimento, você vai tomar suas decisões. Só que você tem que estar com o ouvido atento. Mas como eu vou ouvir o Senhor se eu não for cheio do Espírito? Por que a gente faz tanta besteira na vida? Porque não escuta o Senhor. E por que não escutamos o Senhor? Porque não temos sido cheios do seu Espírito. E nós, então, quando fazemos tanta besteira na vida, não temos tempo para servir a Deus. A gente tem que consertar as besteiras que a gente está fazendo. Aí o reino de Deus fica em segundo plano, porque eu estou cheio de besteira para consertar, que eu mesmo fiz, né? Que eu mesmo fiz. Aí eu chego com a vida toda torta na igreja, pastor, conserta aí. Quando eu mesmo fiz, porque não escutei o Senhor. E assim, quando nós não escutamos o Senhor, quer ver quando você era menor? Eu sei que aqui ninguém fez isso com os pais, né? Todo mundo aqui sempre foram filhos muito obedientes. Seu pai e a sua mãe falam, não faça isso, porque vai acontecer isso. Não precisa nem ser crente. Você desobedece e não acontece? Você não se lasca muitas vezes? O princípio de autoridade. Desobediência gera problema. Gera problema. Porque a ordem de honrar pai e mãe não é só honrar o pai crente, a mãe, é honrar qualquer pai e qualquer mãe. E que, obviamente, seu pai e a sua mãe também desobedeceram e já sabem que vai acontecer coisa errada, porque é um padrão, né, que a gente tem, né? Quando nós desobedecemos a Deus, acontece coisa errada, porque não escutamos Ele. Então, você quer viver uma vida plena do Espírito? Escute a voz de Deus, o que Deus quer, o que Deus diz em sua palavra, o que Deus fala em sua palavra. Que a gente possa ter essa percepção. A segunda atitude que tem que ter, Ezequiel vai ter que ter aqui, é coragem. Tem que ter coragem para ser cristão. Tem que ter muita coragem. Quando você é cristão numa sociedade como a nossa, se você é cristão mesmo, vão virar a cara para você. No seu colégio, na sua faculdade, no seu emprego. Se você é cristão, isso vai ocorrer. Por quê? Porque você vai ter padrões que vão ofender a vida dessas pessoas. Você vai ter padrões que vão ofender. E eles vão falar o seguinte, você acha que é melhor do que nós, você não acha, você acha que é o miserável pecador, resgatado pela graça. Mas as trevas se ofendem com a luz. Então é preciso ter coragem. Por que tem que ter coragem? Primeiro, pelo local que estamos. Verso 3. E ele disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Ufa, é os filhos de Israel, graças a Deus. A uma nação rebelde. Como assim? Não é Israel? É, mas é uma nação rebelde. Uma nação rebelde que se levantou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. O local que Ezequiel estava é o local de pessoas que não obedeciam a Deus. Ezequiel tinha que profetizar em uma nação rebelde. Israel e também as nações vizinhas, que ele também vai dar profecia às nações vizinhas. Agora você imagina só. Israel desobedeceu a Deus durante séculos. Deus falou, olha, eu vou enviar a gente, vai arrebentar vocês.
Aí Deus envia a Síria e destrói Israel, a parte norte. Judá continua pecando, viu que a Síria foi destruída, que a Samaria foi destruída pela Síria, e Judá continua pecando. E Judá continua fazendo isso. Aí Deus envia Isaías, Deus envia Jeremias, vai enviando. Aí pega, o que eles fazem com Jeremias? Jogam ele num poço. Eles batem em Jeremias. Jeremias profetizou 40 anos, ninguém... A gente fala, o profeta chorão. Bom, mas se eu fosse Jeremias, eu tinha largado tudo, pegado no barco igual o Jonas e ido embora. 40 anos profetizando, apanhando, sendo xingado. Aí acontece o exílio. E o povo se arrepende imediatamente? Não. Aí Deus fala, vou ter que enviar outro profeta. Ezequiel, vai lá e prega para esse povo, que é um povo rebelde. Agora, esse povo tinha uma tradição de ser rebelde. Eles e os seus pais têm transgredidos contra mim até o dia de hoje. É uma tradição do povo, uma tradição de rebeldia. O Brasil tem uma tradição de prática de idolatria, de prostituição, de feitiçaria. A nossa sociedade tem uma tradição. A gente inverte. Eu lembro quando me converti, e estava no colégio Adebal Ramos da Silva, no Estreito. Algumas vezes eu fui ridicularizado. Eu não era um modelo de crente. Aliás, se eu fosse meu pastor, eu ia me disciplinar muito, né? Fui muitas vezes ridicularizado por alguns colegas, e até pela minha família, porque eu não tinha prática ímpia de ficar. Mas ficar é pecado. Você pega a sua boca, você bota na boca de outra pessoa que não é a sua esposa, e você troca carícias com a sua língua. Que vai causar o quê? Em um ser humano normal? Isso é fornicação. Então eu não tinha essa prática. E eu fui ridicularizado. Chamavam de homossexual, zoação, mas era... Por quê? Porque eu queria viver uma vida piedosa. Se você está num local ímpio, quando você não vai para a gandaia, quando você não vai para a folia, quando você não faz aquilo que todo mundo faz, as pessoas vão reagir mal a você. E o nosso país tem uma tradição gigantesca de ser totalmente oposto a Deus. Absolutamente oposto a Deus. Dita a maior nação cristã do mundo, que você vê, que se pegar talvez o público do carnaval e juntar depois com o público, a igreja leva o ano inteiro, talvez o carnaval tenha mais gente. Né? Sem contar os crentes que se desviam nesse período, né? Tem uns crentes que têm um problema crônico, né? Alguma coisa ocorre com alguns crentes que durante o período da folia eles têm um lapso, uma queda. Aí acontece alguma outra coisa que em março eles são cheios de Deus, aí começam de novo. Né? Não sei o que ocorre nesse país, né? Que a gente tem uns crentes que têm esse lapso, mas a gente está num local ímpio, pagão. Nossa família, a boa parte aqui não veio de família cristã. A família pagã, é ímpia, com atitudes ímpias, e a santidade causa estranheza. Isso que eu nem falo de crentes que vivem meia boca e ficam chateados com crentes que querem viver algo a mais. Então é preciso ter coragem, pelo local que estamos, pela reação que muitos vão ter, o verso 4 ao verso 7, porque eles são filhos impudentes, duros de face. Sabe o rosto assim? Duros de face, né? São duros de face e duros de coração. E eu te envio a quem? A eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aí o texto vai continuar, porque a gente vai ver que eles serão hostis. O verso 6. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Então eles vão falar coisas contra vocês. Ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habitem escorpiões. O que é que sarça, espinho e escorpião têm em comum? Picam, machucam. Ele fala, Ezequiel, você será machucado. Você será machucado. Nem te assustes com os seus olhares. Vão olhar para você com desdém. A missão da igreja é uma missão que vai causar aceitação naqueles que se converterem, mas vai causar rejeição. O dono da casa foi rejeitado, foi chamado de Beelzebu, quanto mais seus discípulos.
O que a gente quer? A gente quer uma gospelândia, um parque de diversão gospel. A gente quer ir na igreja, se sentir bem, voltar para casa, estou no céu, aí vou para a igreja de novo, me sinto bem, canto louvores, levanto a música, me emociono com uma música nova da Aline Barros, vou para casa e por aí vai. Se o cristianismo fosse isso, não haveria cristianismo. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Porque os crentes morriam. Sabe o que acontecia? Olha, isso é coragem, estou falando de coragem, né? O que acontecia na época da igreja, dos primeiros 3 séculos, que vocês deveriam estudar. Você colocava os crentes ali no Coliseu e outros locais, e o que você fazia com os bichinhos, com os leãozinhos? Você deixava os leãozinhos sem comer. Porque se você fazer um espetáculo com o leão com a barriga cheia, não tem espetáculo. O leão, assim como todo gato, é um animal muito preguiçoso. O leão está cheio, está assim, e não está sendo ameaçado, ele vai te ver e vai ficar dormindo. Está nem aí. Ao contrário da leoa, que já gosta de caçar. As mulheres sempre um pouquinho mais bravas que os homens nas relações, né? Aí deixava o leão vários dias sem comer. Então ele está com fome. A primeira pessoa que ele vê, ele vai fazer o quê? Vai comer. Só que mais, colocavam e amarravam carne crua sobre os cristãos. Sobre os cristãos. E lançaram eles aos leões. E ao contrário de Daniel, que ali foi milagre, não ocorria esse milagre. Então os crentes eram devorados pelos leões, devorados pelas feras. Só que o testemunho era tão forte, tão bonito, que muitos na arquibancada se convertiam ao Senhor. A gente aqui se assusta talvez com olhares. Os crentes primitivos não se assustavam com leões. Com leões. E a gente não vai para a igreja porque está chovendo. Não vai para a igreja porque está calor demais. Porque está frio demais. Porque não sei o que demais. Porque estou com dor no dedo mindinho. Os caras iam para a igreja sabendo que se alguém pegasse, eles seriam presos. Tem um texto muito interessante lá de Mateus, e isso é uma questão de coragem para a igreja entender. Jesus fala, olha, vocês foram me visitar quando eu estava preso, foram dar de comer quando eu estava preso. Por quê? Porque quando você era preso, o Estado não te sustentava, os teus parentes tinham que sustentar. Então, o crente que ia sustentar outro crente era muito bem visto, só que tinha um problema. Por que aquele crente foi preso? Alguém sabe? Porque era crente. Então, se eu vou visitar um crente que foi preso porque é crente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso. Coragem. Não te assustes. Eu converso com a minha esposa e o mundo está horrível. Só como eu li e sei como era o mundo pré-cristão, aqui é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Muito mais fácil. Só que a gente é um crente. Somos crentes muito mais medíocres do que as gerações passadas. A gente está cheio de versão. Eu entendo que tem uma versão melhor do que a outra, mas eu estou chegando à conclusão que você pode ensinar o grego, o hebraico, dar o texto original, que não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. A menos que nós tenhamos um avivamento. Pastor, qual é a solução para a igreja? É um avivamento. A única coisa que a gente pode clamar é um avivamento. Em todos os níveis. Então, coragem. Coragem. Pela reação que as pessoas vão ter e coragem pelo conteúdo que devemos pregar. O verso 7 e 8. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que te digo, não seja rebeldes como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Aqui tem uma questão interessante. Tu vai falar as minhas palavras, que eles ouçam, quer deixem de ouvir. Se a pregação fosse somente Jesus te ama, todo mundo ouviria. Jesus te ama e tem um grande plano na sua vida. Poxa, eu também me amo e tenho um plano muito bom para a minha vida. E não é nenhum erro isso. Eu não quero ter um plano mau para a minha vida. Só que a pregação é só isso. O que quer dizer que eu tinha que falar aqui? Ezequiel, olha, vocês pecaram. Vocês e seus pais estão pecando contra o Senhor. Vocês quebraram a aliança. O exílio é culpa de vocês. Não culpem a Babilônia, culpem vocês. Vocês erraram. Qual é a pregação cristã? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus tem um reino. O reino de Deus chegou. Ele é rei, ele governa. Se você não está sendo governado pelo Senhor, se arrependa, você está em pecado. Você quebrou a lei de Deus. Deus tem leis. Leis que dizem o que devemos fazer e nós não conseguimos cumprir. Então nós estamos em débito com Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em nosso lugar,
pagou nossos pecados, porque nós ofendemos a Deus. Então, Ele nos substituiu na cruz para que você receba essa bênção, se aproprie disso. Você o faz pela fé. Arrependa-se e creia no Evangelho. Essa é a pregação. Olha, Deus tem um grande plano. A gente, Billy Graham fala, quer dizer, na época dele tinha esse problema. Hoje nem esse problema tem mais, porque não tem mais isso. Billy Graham falava o seguinte: olha, a gente trocou o ir de pregar e por ir de convidar. E a gente vai, convida para a igreja, mas não prega. Se ele estivesse vivo, ele teria saudade do ir de convidar. Porque nós nem convidamos mais. Porque as pessoas têm um bom coração, talvez não precisem de igreja. O nosso conteúdo é ofensivo. Você vai ter uma pessoa que está vivendo toda errada, está frequentando a igreja e fala que bom, não sei o quê. Porém, você tem que parar com essas coisas. Você tem que se arrepender dos seus pecados. É um conteúdo ofensivo. Você trabalha a semana inteira. Você tem seus problemas. Você vem na igreja para ouvir que você é um miserável pecador que carece da graça de Deus. Isso é ofensivo demais. Por isso que é preciso coragem. Sabe o que é ofensivo? Porque todo mundo pode dar uma palavra de consolo, mesmo que ela seja mentirosa. Nós não temos esse direito. Nós não temos, Deus, ele está feliz comigo. Se a pessoa não crê no Senhor, não está. Está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Mas pessoa ímpia, não crê no Senhor, morreu, aí tu não fala, está em um bom lugar, tu tem que ficar calado. Tu sabe que não está num bom lugar. Tu não precisa falar, está queimando no inferno, tenha misericórdia. Jesus fala, chorai com os que choram. Mas não minta. Não minta. A gente tem uma palavra que é maravilhosa, ela é doce, mas ela também é amarga. Ela tem elementos de doçura. Somos salvos pela graça, não é pelo que eu faço, não é meu desempenho. Deus me amou, por isso que enviou Jesus Cristo para me salvar. Isso é maravilhoso, apesar de mim. Mas, ainda assim, Deus é um Deus justo. Então, pelaquilo que devemos pregar. Por isso precisamos do Espírito Santo. E a terceira característica que devemos ter é santificação. Santificação, versículo 8. Olha, eu vou te enviar lá para eles, Ezequiel. Tu vai morar com eles. Tá? Aliás, Ezequiel também sofreu pra caramba, coitado, né? Ezequiel e Jeremias, tu olha, dá vontade de falar, ô Senhor, dá um alívio para ele. Né? Ô Senhor, já não basta, mais isso vai acontecer com ele. Né? Tu vai fazer isso aqui, porque eu quero que tu mostre a Israel que isso. Geralmente é assim, né? Oséias, você vai casar com uma prostituta por quê? Para mostrar que Israel me prostituiu. Não é só eu falar isso, Senhor, não, você vai mostrar. Sim, os profetas, coitado deles, né? Haja galardão para eles. Né? Aliás, se eu fosse eles, eu ficaria com muita raiva de Israel. Olha que eu estou passando culpa de vocês. Né? Verso 8 diz o seguinte: mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti, não seja rebelde como a casa rebelde. Se ele fala isso, é que havia a possibilidade, como um homem, de Ezequiel, ser rebelde, ser influenciado pela cultura que ele estava. Aliás, uma coisa que Deus não tem muita paciência com o profeta rebelde. Geralmente ele manda um grande animal engolir ele. Ezequiel, não seja rebelde. O que é necessário para a igreja? Parafraseando, igreja do Senhor, não seja rebelde como a sociedade rebelde que eu estou te enviando. Vamos abrir ali em Hebreus 12, 14. Hebreus. A última vez que eu preguei o sermão nesse texto, faz uns 10 anos, foi no Siniro, e perdemos 2 membros. Viraram desigrejados. Moravam ali perto da tua casa, esses 2 membros. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos os homens, e a santidade, sem a qual nenhum homem verá quem? O Senhor. Terceira coisa que precisamos, a terceira atitude que precisamos é santificação. Somos chamados a confessar Jesus como Senhor. Qual é o grande problema de hoje? Nós convidamos apenas as pessoas
para ter Jesus como Salvador. Mas se confessares em teu coração e creres que todos os maus, serás salvo. Você não vai ter em nenhum local confessar como Salvador, embora ele seja Salvador. Confessar é confessar que ele tem o direito de nos governar, porque ele é Deus, Senhor. No grego é Kyrios, é a tradução da Septuaginta do hebraico Adonai, né? O Senhor, que significa Deus. Essa geração, ela separou o Jesus Salvador do Jesus Senhor. Não, olha, eu vivo no pecado, eu vivo na rebeldia, mas Jesus me salvou porque eu sinto Ele no meu coração. Não. Filho, não seja rebelde como a casa rebelde. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós não podemos separar a pessoa de Jesus Salvador da pessoa de Jesus Senhor. Jesus não é um pedaço de pizza. Eu amo Jesus. Você o obedece? Não, então você não o ama. Simples. Eu amo meu filho, mas eu não o alimento, eu não o visto, eu não o cuido, eu não o protejo, mas eu amo. O que você fala? Você não ama. Você não ama. Você não ama. Eu amo o Senhor, Ele é meu Senhor. E você obedece? Não, não obedeço. Eu não estou falando de pecado. Nós pecamos, nós erramos, nós caímos. Mas nós nos arrependemos, nós pedimos perdão. Mas tem pessoas, nesse mundo aqui, eu lembro, 2 anos atrás, 1 ano atrás, 1 milhão de pessoas orando o Pai Nosso, lá em Brasília. Esse tipo de coisa nunca me impressionou. Porque essas pessoas estão agora no carnaval. Não significou nada. Absolutamente nada. Qual é a missão que o Senhor tem para a gente? Não seja rebelde como a casa rebelde. A missão que nós temos é de santificação. Somos um povo separado, um povo peculiar, um povo santo, um povo diferente. Aí parece que teve uma lavagem cerebral. Exatamente, meu cérebro era sujo, agora é limpo. Exatamente, fui lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Exatamente, assim eu ET, graças a Deus, porque o mundo passa em suas concupiscências. Graças a Deus eu sou um ET. Sou fora do mundo, graças a Deus. Graças a Deus. Jesus falou, eu não sou do mundo, vocês também não são. O mundo não vos ama, porque também não me amou. E nós não podemos atrair o mundo imitando o mundo, que aí é um erro que nós cometemos na nossa missão. Como eu vou atrair as pessoas carnais? Fazendo coisas carnais, para que mais carnais enchem a igreja, vão tomar a igreja de carnalidade e vai ter uma igreja carnal. O verso 8 fala o seguinte: não seja rebelde como a casa rebelde. E é comumente utilizado um versículo lá em 1 Coríntios 9, estamos indo já para o final, verso 20 e 21. 1 Coríntios 9. Eu vou ler o verso 19 até o 23. 1 Coríntios 9. Por quê? Embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. E aos judeus tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus. Para aqueles que estão sobre a lei, como se estivesse sobre a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sobre a lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Aos fracos, tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. As pessoas pegam esse texto aqui e falam o seguinte: olha, viu? Então a gente tem que imitar o mundo para poder ganhar o mundo. Esquecem o verso 21. Paulo fala que não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Eu não preciso, para fazer minha missão, realmente, ser uma cópia exata da igreja do século 16 e 17. Porque existem questões culturais. É óbvio. Eu não preciso ter o culto como um padrão americano e inglês de culto. É óbvio. Agora, eu não posso colocar impiedade dentro da igreja. Eu não posso fazer com que você não saiba diferenciar a igreja de uma boate. Eu não posso fazer com que você não saiba diferenciar um cristão de um ímpio. Ganhar o ímpio não significa que você será ímpio. Quando fala aqui de fiz-me judeu,
firme sem lei, são coisas neutras. Por exemplo, o judeu não come carne de porco. Paulo, quando ia pregar, quando ia estar relacionando com os judeus, o que Paulo fazia? Paulo não comia carne de porco. Agora, Paulo estava com os gentios, Paulo comia carne de porco. Eu não gosto de muito tuk-tuk-tuk. Agora, se eu estiver num culto, num país africano, o que vai ter num culto, que é a expressão cultural deles? Uma batucada maior, que eu pessoalmente não gosto. Não gosto, mas ali é uma questão cultural apenas. Agora, o que não é cultural? Isso é muito importante a gente entender. Você rebaixar a igreja e fazê-la de uma cópia no mundo. Existem igrejas que fazem o seguinte, olha, elas vão pelo bairro e perguntam, o que você quer que a igreja tenha? Existe. A gente está perguntando para mortos que odeiam a Deus, o que eles querem que o povo de Deus faça para eles, que eles gostem. Se perguntasse para mim, se eu fosse assim, por que você quer que a igreja tenha? Eu falaria, que o Zico fosse o pastor. Obviamente não. Então o que eu digo com isso? Precisamos ter separação. Eles têm que saber. Ali é uma igreja, ali é o povo dos crentes mesmo, os Bíblia. Eles têm que saber disso. Se a gente for igual a eles, nós não vamos atraí-los. Não haverá diferença alguma. Não haverá nada diferente. Por que eu vou lá se eles são exatamente iguais a mim? Eu já sou eu sendo eu, longe deles. Agora, quando a igreja vive como igreja, muitos vão. Aquele povo é diferente. Ezequiel é diferente dos outros profetas. Jeremias é diferente. A maioria vai pensar isso? Não, mas muitos vão pensar. E muitos serão salvos. Então, que a gente possa ter santificação. Recapitulando, Deus nos chamou nessa geração para servir a Ele, pregando a esta geração. Não temos outra geração para fazer o nosso serviço. Por isso, nessa missão profética, devemos ter dependência do Espírito Santo, coragem e santificação. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.